Olá, amigo do canal Diretriz Espírita. A reflexão de hoje é sobre esse tema peculiar a todas as religiões e que merece de nós, os espíritas, uma análise atual, tranquila, sem mistério, a fim de compreender a morte, essa nossa velha companheira. A gente busca, certo tempo, que a morte, para algumas pessoas, ela é representada de uma forma assim, bem tenebrosa. Seria esse ser aqui, né, à sua esquerda, né, representada, né, com um esqueleto e uma foice, um manto tenebroso, vamos dizer assim, e sempre aquele olhar agudo, profundo, deixando claro que ninguém lhe escapa. Essa é a visão que muitos têm a respeito da morte. Daí a necessidade de nós discutirmos de forma mais tranquila sobre esse assunto. A gente vai então também pensar que existem aquelas pessoas que têm um excesso pelo medo da morte. Dá-se o nome de tanatofobia. Aquelas pessoas que estão extremadas, fixadas em temer a morte. E é comum a gente encontrar essas criaturas em todas as religiões. A pergunta que não quer calar, né? Somos ou não, né? Um questionamento e uma resposta muito íntima merece a nossa atenção. A pergunta que não quer calar é: será que nós temos medo da morte realmente? Será que nós realmente, como espírita, temos essa condição clara de reverter esse quadro temeroso sobre a morte? Daí a nossa análise. A gente vai basear esse rápido diálogo com vocês num extrato que nós fizemos de um filme interessante com Anthony Hopkins e Brad Pitt, nessa imagem aqui à sua direita, no filme chamado Encontro Marcado. E logo no início, né, da cena, quando eles sentem uma pressão física, um sintoma que dá a entender que poderia ter um infarto, ele então trava um diálogo com a morte que lhe apresenta nessa forma angelical, vamos dizer assim, mais bonita, e na conversa com ele, a morte se define como sendo algo que existe há muito tempo. Ele fala: imagine milênios e multiplique por eras e ciclos infinitos. É o tempo que eu existo. Então, desde que nós existimos como encarnado, vai existir o fator morte. Daí essa reflexão. E ele então coloca no diálogo para ele que ele havia escolhido uma linguagem simbólica, né? E provocou interesse, vamos dizer assim, e ele então vai ficar ao lado dele agora para poder acompanhá-lo nos seus últimos momentos. Então, reflexão para nós, né, que temos a vida nossa pela frente, de vez em quando bate esse tédio, esse receio de desencarnar de hoje para amanhã. Com a doutrina espírita, a gente vai então compreender, nós escolhemos duas questões básicas para entender melhor a situação. A primeira é bem simples, né? O que sucede à alma no instante da morte? Ele volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartar momentaneamente. Então, para nós que somos espíritas, a morte é simplesmente uma transição de um espaço físico para um espaço invisível espiritual. Ou seja, a gente vive nesse mundo paralelo aqui entre nós encarnados. E na questão 154, pergunta se a alma, na hora que se separa do corpo, existe alguma dor. A resposta é não. Normalmente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Exemplo da morte natural, é como se fosse uma lâmpada que se apaga por falta de energia e deve ser assim encarado. Claro que tem aqui exceção, né, dos casos do suicídio que não está previsto nessa análise aqui nossa. Para poder então concluir, a gente vai então verificar que através da doutrina espírita, aquela ideia vaga e imperfeita que o homem fazia da vida futura, através do espiritismo, né, ela fica confirmada que existe um plano espiritual e nesse plano espiritual existe um relacionamento com o mundo corporal, tranquilo, que a realidade, né, define os laços que unem a alma ao corpo, levantando o véu
que ocultava aos homens desde o nascimento e da morte. Fica mais claro, então assim está quebrando esse véu que ocultava sobre a morte. O Espiritismo nos prepara não para morrer, mas para vivermos nos dois planos da vida. A morte deixou, portanto, de ser uma tragédia para ser encarada como um aprendizado natural ao espírito em sua jornada evolutiva. A desencarnação está reservada a todos, mas a cada um compete se esforçar, através de atitudes nobres e da exemplificação cristã, para fazer jus a um desenlace suave, isento de perturbação no plano espiritual, na certeza de que por ela retornamos ao convívio da imensa família espiritual que lá nos aguarda. É assim que funciona. Daí nós concluirmos que não existe um motivo para nós temermos a morte, essa nossa companheira antiga. A gente agradece a todos vocês, pedindo que compartilhem o nosso canal, se inscrevam e vamos divulgar a doutrina espírita que esclarece, consola e nos orienta em relação à vida. Até o momento, nosso canal de Diretriz Espírita.